Social media não é milagreiro, não faz milagre em negócio nenhum, não vai salvar nenhum negócio. Sim. Então a gente aprender a se posicionar, a dizer o que não aceita, aquilo que não tá dentro do contrato. E quanto mais você se enxerga, que é mentalidade, gente. Quanto mais se posiciona, se enxerga, organiza, estrutura seu negócio, mais você se sente empresária. E às vezes no desespero, o desespero te faz aceitar qualquer cliente. E isso pode ser a maior burrada que você pode fazer pro teu negócio, porque daí você começa a aceitar qualquer coisa. Sempre apagando incêndio, sempre com medo, né? Um cliente sai, entra em desespero, fecha com qualquer um. Sim. Com medo de se posicionar, aceitando coisa que às vezes é inaceitável. Tem coisa que a gente aceita que é inaceitável. Eu já aceitei muitas dessas coisas. E hoje a gente vai falar sobre os bastidores reais da nossa profissão. Nós que estamos aí nessa jornada há mais ou menos 5 anos e já passamos por todas as situações que, se você é social media, provavelmente também já enfrentou. Clientes difíceis, muitas horas de trabalho, o pessoal não enxergar às vezes o valor, né, o quanto vale o nosso trabalho, não conseguir se posicionar, o medo de perder espaço para IA, né, porque hoje todo mundo é social media e a gente vai conversar um pouquinho com você, contar um pouco da nossa história e o que a gente tem feito também para se manter ativo e relevante no mercado. Isso, social media, na verdade, é uma profissão que ela ficou mais relevante, eu acho, depois ali da pandemia, né? Então, é uma profissão relativamente nova, e aí tem muita desinformação. A gente mesmo começou sem muita informação, e a gente quer contar um pouquinho de como a gente começou, dos nossos desafios também, e de coisas que a gente já passou e que pode te ajudar. Eu sei que tem muita social media que nos acompanha, então, uma social media, a gente gosta de falar, né? Social media precisa sim ter a mentalidade de empresária. Você pode sim trabalhar sozinha, mas você tem uma mentalidade de empresária que vai fazer você crescer ainda mais na profissão. E aí eu pensei na gente começar, né, contando um pouquinho da nossa história. Você quer começar, Jess? Posso começar. Então, na verdade, eu caí de paraquedas nesse universo. Eu sempre falo que na faculdade, eu sou formada em jornalismo, e na faculdade nós tínhamos várias matérias que envolviam marketing, e eu odiava todas elas igualmente. Ah, é? Então, eu faltava nas aulas de marketing, assim, passava, sabe, raspando, porque eu não gostava mesmo dessa questão muito da venda e tal. Eu não me considerava uma pessoa muito comercial na época. Só que, como eu me formei quando estava chegando a pandemia, todas as oportunidades de trabalho, estágio que chegavam para mim eram na área de marketing, que já era social media, que eu nem conhecia o nome da profissão, né? Isso lá em 2019 para 2020. Aí veio a pandemia, foi o boom, assim, das redes sociais. Então, todas as entrevistas que eu fazia para estágio, para emprego, eram na área de marketing. Eu meio que fui obrigada a gostar ali logo de início. E aí eu comecei a trabalhar. O meu último trabalho CLT foi numa rádio, e eu era coordenadora ali do departamento de marketing, e comecei a aprender a criar conteúdo, a gostar da coisa, né? Aí você vai conhecendo outras coisas que você pode fazer de diferente, fui me especializando, fazendo cursos e tudo mais, mas ainda não via, assim, na época, algo que pudesse ser a minha profissão, sabe? Tipo, eu não me via, acho que nem como empreendedora, nunca foi algo que passou pela minha cabeça ser empreendedora, na verdade. Eu abracei a oportunidade que apareceu, mas não foi algo planejado, né? É que eu até acho engraçado, assim, tem muita gente que às vezes desde fala, ai, desde que eu era criança eu queria Sempre fazer tal sonhei. coisa. Sempre sonhei. Eu, Eu também não. não, eu também não. Eu fui me descobrindo, assim, o jornalismo caiu como uma luva, porque eu gostava de falar, gostava, não gosto de falar, escrever, ler, né? Então foi uma coisa que englobou muita coisa que eu gostava, mas o marketing foi mais ou menos a mesma pegada, assim. Então, tipo, apareceu a oportunidade, eu agarrei, vamos ver o que dá. Então, eu tava nessa empresa, eu ganhava muito pouco lá, e fazia muitas tarefas, não tinha descanso e tal. E aí, na época, uma dentista estava precisando de alguém para cuidar das redes sociais dela. Ela estava procurando uma estagiária, na verdade. E aí, uma amiga minha me indicou, e eu fui, assim, sabe, dei a cara a tapa. Não, nem sabia exatamente o que eu estava fazendo, na verdade. Eu só lembro que na época eu fechei com ela assim: vamos fazer então conteúdo todos os dias, e eu ia cobrar R$ 600. E pra mim foi uau, porque R$ 600 era metade do meu salário que eu ganhava no mês inteiro. Foi quando eu comecei a ver, tipo, poxa, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui, né? Enfim, aí comecei a aprender mais, a me dedicar, a estudar, fazer curso. Eu lembro que na época eu fiz um curso que era Social Media para Jornalistas, Olha. que era um curso específico de um jornalista, né? Eu lembro que era uma gravação bem simples, assim, que ele fez na casa dele, tá? Mas ele explicava tudo, como é que mexia na meta, como que olhava os insights, como que agendava os posts. Que legal. Então eu comecei, assim, sem saber nada mesmo, sem ter nenhuma visão. Hoje as pessoas já começam sabendo, né, o que é a profissão, ou minimamente como funciona. Eu não, eu fui realmente aprendendo, fazendo ali, e é isso, estamos aqui até hoje, né? 5 anos depois, Hoje tem a uma gente ainda empresa, né, tá. como você falou, Sim, Arcana. a gente construiu a Arcana, né? Mas demorou muito, assim, pra chegar até. A gente comentou hoje mais cedo
que eu falo que a gente é empresária há 5 anos e tal, mas que eu me considero empresária, que eu me enxergo empresária faz 2. Um pouquinho mais recente. Antes disso, eu era muito ainda autônoma, né? Então não Uhum. tinha processo, não tinha organização, vivia apagando incêndio, não sabia me posicionar com o cliente, aceitava tudo que vinha, não sabia exatamente qual era o meu papel. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje no episódio, Uhum. né? Eu me culpava muito, porque, nossa, o cliente não tá tendo resultado, mas tá, o que de fato um social media tem que entregar como resultado? Porque às vezes o cliente, quando o cliente é desqualificado no teu nível de consciência, você não sabe o que tem que oferecer, o cliente vem te cobrar uma coisa que não tá na tua função. Ele vem te cobrar Uhum. venda, por exemplo, e nem é isso que ele fechou contigo, não é isso que tá na Às estratégia, vezes ele né? não tem nenhuma equipe pra É, vender. exato. Às vezes não tem um comercial, não investe em tráfego. Tem É. vários pontos aí, né, Que a dentro gente da vai nossa falar um profissão que é pouquinho. importante a gente entender o que que é o nosso papel. E eu demorei muito para entender isso. Então, eu acho que a partir do momento que eu entendi, ok, eu sou social media, esse aqui é meu papel, é isso aqui que eu entrego, e esse é o meu cliente ideal, é isso aqui que eu vou fazer. Eu comecei a ter mais essa maturidade de empresária, e aí sim, né, as coisas começaram a melhorar. Mas e Uhum. você, me conta como é que você começou? Pra mim também, acho que foi meio de paraquedas, assim, eu nunca sonhei. Eu também nunca tive uma profissão dos sonhos. Então, no terceirão, quando eu ganhei uma bolsa pra fazer uma faculdade, eu tinha algumas opções. Na época, eu tava pensando em fazer psicologia ou estética. Hoje, duas faculdades que eu nem me imagino fazendo. Então, graças a Deus, não deu certo. E aí, eu tinha ganhado uma bolsa, né? Então, eu tinha que fazer alguma coisa pra não perder a bolsa. E aí, na faculdade que eu tinha ali, que era perto de casa, só tinha basicamente administração e contabilidade. Eu falei, contabilidade não gosto de números, vou fazer administração. E olha a mentalidade, né? A administração, eu falei, você pode trabalhar em qualquer lugar. E aí, quando eu entrei, eu lembro que falaram assim: ah, quem é administrador, ou você tem uma empresa da família para administrar, ou você pensa em abrir uma empresa, ou você vai ser para sempre empregado de outra empresa. E eu falei, putz, então, perdão do palavrão, né? Eu vou ter que ser empregada para sempre. E aí eu entrei e tal na faculdade. E na época eu realmente nunca pensei em empreender e a minha família não tem empresa, né? Não tem empreendedores na família. E aí comecei. E aí na faculdade eu tinha na época ali em 2015, 2016, não tinha uma matéria de marketing. A matéria era mercadológica, alguma coisa assim. E eu comecei a gostar disso. Na época eu trabalhava numa loja, e aí olha só, eu já fazia anúncio no Facebook para essa loja. Eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas eu fazia. Tirava foto, postava no Instagram, no Facebook, já alimentava. Legal. Até hoje eu tenho acesso na conta de gerenciador ali, e às vezes eu vejo os anúncios que eu fazia, as fotos. Então eu comecei por ali, comecei a gostar dessa parte. Só que, né, a gente veio de cidade pequena, Fraiburgo, na época. Fraiburgo, por ser uma cidade pequena, ainda parece que as coisas demoram pra chegar. Então, assim, eu não me via trabalhando lá com marketing. As empresas ainda não tinham Sim. essa mentalidade de investimentos, né? E aí, eu comecei na faculdade, comecei a gostar, comecei a estudar. Lembro que peguei um livro emprestado na biblioteca do Philip Kotler, marketing, acho que era 2 ou 3.0, li e comecei a gostar. E aí eu comecei a trabalhar na época, eu saí da empresa que eu estava trabalhando, eu era secretária, e fui para uma empresa que era uma revendedora de veículos. E aí eu era secretária de vendas também. Lá eu fui promovida e fui trabalhar em Freiburg, fui trabalhar em Videira como assistente de vendas. E, gente, eu era muito tímida, eu odiava vender, mas eu fui mesmo assim. E aí eu acredito muito que cavalo selado só passa uma vez, né? Aquele É. ditado. Aí, ok, chegou no ano de 2019, precisava fazer meu estágio e precisava fazer o TCC. E essa empresa que eu trabalhava, uma empresa familiar, mas é uma empresa muito grande, muito referência ali de Videira e região, né? Eles tinham um setor de marketing muito avançado para a região e muito estruturado. E eu já pensando, né, em fazer alguma coisa de marketing, mas não sabia o quê. E aí eu pensei, por que não fazer o estágio já que eu tô aqui? Fazer o estágio aqui dentro mesmo e o meu TCC também. Não tinha nem ideia o que ia fazer. E aí falei com o meu chefe na época, ele me liberou para fazer o estágio lá dentro, né? E aí eu fui fazer o estágio dentro do setor de marketing, comecei a fazer, e aí nesse meio tempo, uma funcionária do setor de marketing engravidou e precisavam de alguém para substituir ela. Pegaram uma outra pessoa ali que estava no setor, que já era mais conhecido da função dela, e colocaram ele nessa função. E aí a função dele, que era ser social media, ficou aberta. E aí, o meu chefe, na época, que era do estágio, no caso, falou assim: olha só, você demonstrou interesse, você já é nossa funcionária, você não quer fazer parte nessa função? E eu falei, mas é claro, caí totalmente de paraquedas e saí com uma mudança de cargo, né? E aí, na época, aceitei, comecei. Na época, eu cuidava de 9 perfis, que era uma empresa, né, que tem 9 empresas. E eu comecei a aprender muito ali, comecei a fazer cursos, fiz meu TCC sobre uma coisa que a gente estava implementando, que era inside sales na época, de como eles vendiam caminhões e carros pela WhatsApp, né, pelo site. E foi todo meu TCC sobre inbound de marketing. Apresentei e dali fiquei até finalzinho de 2021.
trabalhando, aplicando, gostando muito daquela área lá. Foi uma escola pra mim, assim. Meu chefe era muito bom porque ele me deixava testar muitas coisas. Então eu comecei a estudar. Eu lembro que na Black Friday eu comprei vários cursos, fiz curso de tráfego. Até então eu não tinha feito nenhum curso de social media. E aí, em 2021, eu pedi a conta porque eu ia fazer meu intercâmbio. E na época eu lembro que eu seguia uma influenciadora. E ela abriu uma agência de social media. E eu falei, nossa, olha que legal, ela tá trabalhando por conta sendo social media. Nunca tinha me passado pela cabeça de não ser, de ter o meu próprio negócio, né? Que isso era possível. E graças à pandemia, acho que isso ficou ainda mais latente. E aí eu comecei a me inspirar nela, na agência dela e tudo mais. Fui pro intercâmbio e aí as coisas começaram a acontecer, assim. Eu comecei a postar ali no meu Instagram, que eu tava trabalhando com isso. Começou a aparecer pessoas que trabalhavam comigo nessa outra empresa, que tinha empresa, que saíram, enfim. Comecei a fechar alguns contratos. Lembro que teve até um contrato que eu fechei que foi totalmente aleatório, assim. A pessoa me chamou no WhatsApp, o WhatsApp era errado. Não era comigo que ele queria falar. E aí ele viu que era você e falou, nossa, eu tô precisando. Acabamos fechando um contrato e ficamos trabalhando juntos por 2 anos. Então, assim, Nossa. foram muitas coincidências positivas. E aí, em 2022, então, eu tava no intercâmbio e tinha alguns clientes que eu comecei a atender. Inclusive, tem uma cliente que está comigo até hoje, que é a Fernanda. Ela tá comigo desde setembro de 2022, a gente renovando o contrato e tudo mais. E eu comecei com ela enquanto estava no intercâmbio. E aí, eu já sabia que eu ia voltar pro Brasil depois do intercâmbio. E quando eu voltei em 2023, eu falei, não, agora eu vou focar total na minha empresa, né? E uma coisa curiosa também, que eu falei, nossa, tem muito futuro. Porque o meu salário, na época que eu tava ganhando ali com os clientes, já tava dando o dobro do que eu ganhava nessa outra empresa. Sim. Então eu falei, nossa, tem muito futuro. E aí, quando eu voltei em 2023, eu falei, agora eu vou começar com a minha empresa. Voltei, já tinha clientes e tudo mais. Comecei a focar e aí decidi abrir a Elara, né? A minha agência. E estamos aí também até hoje. Nossa, muito legal. E eu gosto, assim, de tanto de contar a história quanto de Uhum. ouvir, né? Sim. Porque no dia a dia, como já se tornou parte da nossa rotina, já é a nossa vida, né? É tão Uhum. normal pra gente, tão banal, É. que a gente não para pra pensar em como foi difícil também o nosso começo, né? Não que a gente não tenha dificuldades agora, mas são dificuldades diferentes, né? No Uhum. início é muito mais trabalhoso. Quando eu trabalhava ainda nessa empresa, que eu fechei com a Rafa, que também é minha cliente até hoje, que foi essa dentista, né? Essa primeira dentista. Eu fiquei, e aí eu comecei a planejar, na época que eu vi que, né, dava mais lucro, aí eu lembro que fazer umas artes para uma imobiliária, que foi indicação também. Eu fazia só as artes dos empreendimentos para Uhum. vender. E aí eu lembro que eu cobrava, acho que era R$ 10 por arte. Nossa. Mas eu achava o máximo, porque, tipo assim, aí eu fiz um pacote com eles que era 10 artes Uhum. por mês, eu acho. Então dava R$ 100, sabe? Sim. E eu achava O uau, porque, né? máximo. Imagina, Sim. eu quando tava nessa empresa, antes de ser social media, eu vendia Boticário, Jequiti, Uhum. Natura, fazia um monte de coisa, sabe, para conseguir complementar a renda, fazia TCC, trabalho acadêmico para os outros. Então, começar a ganhar dinheiro com uma coisa que era fácil para mim, né? Eu não Uhum. tô dizendo que o nosso trabalho em si é fácil, mas a gente já tem essa habilidade e ganhar mais do que eu ganhava no CLT começou a me abrir os olhos. E aí, na época, eu coloquei, assim, um planejamento, tipo, até final do ano eu vou pedir demissão também e vou Uhum. empreender. Mas eu acho que naquela época, se eu não tivesse sido demitida, porque eu fui demitida da empresa, mas se eu não tivesse sido demitida, eu acho que talvez eu não tivesse saído, Com sabe? medo, Porque talvez. ia ficar naquela insegurança, talvez, Sim. realmente dar o primeiro passo, É. né, e tudo mais. E aí, enfim, daí eu comecei a ficar muito satisfeita na empresa, já não estava gostando mais e tal, eles perceberam e me chamaram pra gente fazer um acordo. E aí eu saí dessa empresa, no mesmo dia eu tinha uma reunião marcada com uma autoescola à tarde. Já contei essa história aqui, eu acho, em alguns episódios, que eu fui me fechar com essa autoescola à tarde, no mesmo dia que eu tinha saído da empresa, então eu tava Uhum. naquele desespero, né, do meu Deus, e Precisa agora? fechar. Agora eu tenho que fechar esse Tem cliente, que dar agora eu tenho que certo. fazer o negócio dar certo, né? Porque eu não tinha Sim. emprego mais agora. E aí eu fui lá, que foi um cliente super tóxico, meu Uhum. Deus, muito tóxico, que foi, eu pedi R$ 500 pra ele, e aí pra ele colocar R$ 200 no tráfego, imagina, R$ 200 no tráfego. E aí ele falou assim, então a gente tira 200 desse 500, né, que você me pediu. Nossa. E aí eu Pra você gritei, pagar o aham, tráfego pra ele. sim, é. E aí eu gritei, perfeito! Meu Deus. No Fechei desespero. contrato. Gente, eu passei tanta coisa com esse Viu? homem, Mas meu acho que Deus. todo mundo começou cobrando baixo, né? Meu primeiro Sim, contrato acho que foi R$ 300, assim. E é normal começar cobrando baixo. Ok, você pode começar cobrando barato, mas você não pode continuar, você tem que ir sim, aumentando. E uma exato. coisa que eu acho que foi legal que eu fui fazendo é que cada contrato eu aumentava um pouquinho. Então eu comecei cobrando 300, aí depois foi 500, aí eu lembro que foi 800. Aí quando eu cobrei 1.000, eu falei, nossa, cobrei R$ 1.000. E a cliente pagou 6 meses adiantado. Eu falei, meu Deus, tô rica. E aí vai aumentando, sabe, a cada Sim, contrato. de acordo também com a tua capacidade, né? Com Não aquilo que adianta. você foi melhorando, a tua entrega e tudo mais, né? Eu vejo muita gente orientando, falar, não, você tem que começar cobrando 3.000. Gente, às vezes realmente eu não vou pagar, não pagaria R$ 3.000 pra uma pessoa iniciante. Eu acho que tem que Sim. ser condizente
com a tua experiência, a tua entrega e tudo mais. A gente tem que ser justos nessa parte também, né? Mas também Sim. você não vai começar cobrando R$ 100 hoje, porque realmente não paga nem uma arte, né? Hoje a gente sabe disso. Então, Sim. tem que ser ali o justo falam, né, para não prostituir a profissão, mas também não pode querer cobrar o valor de alguém que já está há anos no mercado, né? Sim. E o nosso custo operacional hoje, quanto mais você cresce, o próprio custo operacional te obriga a cobrar mais. Sim. Mas para cobrar mais, você não pode justificar somente no teu custo operacional, tem que também justificar no resultado que você gera, né? Sim. Mas aqui agora a gente tem uma pauta para falar sobre clientes difíceis. Olha só. Me conta uma história com um cliente bem difícil aí. Boa. Eu acho que assim, ó, até eu ia te perguntar assim, o maior desafio que você teve, tava até pensando aqui qual foi o maior desafio que eu tive. Eu acho que o maior desafio pra mim sempre foi me posicionar com o cliente, justamente isso, assim, acho que a gente vem dessa mentalidade de CLT, que você tem que baixar a cabeça e fazer tudo que te mandam, tudo que te pedem, porque é teu chefe, porque você depende daquilo. E quando você passa a empreender, eu passei a empreender justamente para ter flexibilidade, liberdade, para ser dona do meu tempo. E aí você começa a aceitar algumas coisas de clientes que você fala, nossa, é meu negócio, sabe? E aí eu acho que quando você vira a chave, tipo assim, não tá me fazendo bem, eu posso encerrar esse projeto, te dá muita paz, te dá muita liberdade também. Então, assim, eu tive algumas clientes, por exemplo, vou contar alguns casos. Eu não graças a Deus, nunca tive um cliente super tóxico, assim. Eu acho que desde o início eu tive essa mentalidade, talvez por eu ter me formado em administração, de fazer contratos, de ter uma coisa meio profissional também, desde o início. Então, eu me blindei dessas coisas. Mas eu lembro que eu no começo às vezes não sabia explicar, então a cliente às vezes entrava achando que era uma coisa, na verdade não era, daí queria encerrar o contrato antes. O que mais? Clientes que às vezes não sabem também o tempo, né? Que às vezes eles pagam ali, eles acham que eles são donos do teu tempo. Então, de mandar mensagem sábado de noite, domingo de noite, querem esperarem resposta. Clientes que não honram o pagamento, né? Já aconteceu também. Ou clientes mal educados. Pra mim, acho que essa é a pior. Tipo, Nossa, com certeza. clientes mal educados que não sabem que, ok, eu não sou a tua. Eu não, mesmo funcionário, a gente não trata nenhum funcionário, às vezes, de uma maneira que eu já fui tratada, assim. Então, eu acho que mal educação pra mim, assim, hoje eu consigo falar, olha, eu não respeito isso, não tolero, e encerrar esses projetos. Acho que isso foi bem marcante em alguns clientes mais, assim, grosseiros. Uhum. E clientes que não sabem respeitar o limite, ou que querem mudar todo o processo, clientes que não respeitam o teu prazo, que ficam só cobrando, cobrando, cobrando e nunca participam do projeto. Sim. Até eu fiz um post esses dias no TikTok que tá meio que viralizando um carrossel. Que eu falei assim, não contrate suas famílias C. E aí eu coloquei várias coisas, né? Se você não quer aprovar posts, se você nunca quer gravar vídeos, se você não quer participar do projeto. Porque é isso, eu não vou querer um cliente que não participa do próprio projeto, porque eu sempre acredito que é 50-50. Então, assim, eu não. E dá muita diferença, né, quando eles participam. Nossa, É muito, assim, muito. não dá para comparar o Muito. resultado de um cliente que participa ativamente do projeto, É. daquele que some e só aparece para reclamar, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu não lembro de um caso específico, assim, que foi muito, talvez durante o episódio eu lembre, mas acho que foi mais essas situações isoladas, assim, de clientes, até por ser uma profissão nova, assim, a Sim. pessoa confundir, sabe, esperar alguma coisa, mas com o tempo a gente vai aprendendo a se posicionar, né? Sim, com E pra certeza. você? Para mim também, essa do posicionamento, acho que, assim, não tem nada que se compare a aprender a se posicionar e dizer alguns nãos, Aham. porque desse próprio cliente, esse foi muito marcante, porque além de eu ver situações dele com os próprios funcionários, então ele desacatando o funcionário, ele me fez passar por muitas coisas, e eu por não ter, que daí na casa eu fiquei com aquele contrato R$ 300, né, no fim. Uhum. E aí eu lembro que uma vez eu fui lá, e eu fechei com ele, ainda eu ia toda semana gravar conteúdo, ele queria reunião presencial toda sexta-feira, tudo Nossa, isso. E uma ainda era, funcionária quase, né? assim, e era uma autoescola, tinha as provas, né? Provas Uhum. de direção, então eu ia lá gravar vídeo, nossa, um auê. E aí, enfim, aí teve uma situação que eu fui lá fazer uma reunião com ele, que eu fiquei 6 horas sentada esperando na Nossa. recepção e ele não foi me atender. Ah, não. 6 horas depois. Nossa, nunca, na minha vida, nunca. Meia hora eu tinha levantado embora. Sim, quer respeito pelo tempo do outro, né? Exato. Mas eu fiquei lá, e aí ele passava por mim e Uhum. dizia, eu vou lá falar com fulano. Aí passava daqui a pouco, eu vou lá resolver tal coisa. E eu ali 6 horas Esperando. esperando. E essas coisas foram muito marcantes pra mim. Então, eu falei várias pessoas, eu quero falar isso pro meu cliente, quero postar. Eu falei, olha, eu já faço isso na hora de apresentar a proposta, já tem que estar Sim, claro isso, né? exato, é esse alinhamento de expectativa, né? O que que é a tua parte, o que que é a minha? Entra muito nessa questão do resultado. Por muito tempo eu ficava assim, cara, não sei se eu dou resultado. Beleza, o perfil tá crescendo, mas será que eu tô dando resultado? Tá, mas que resultado você quer dar? Hoje, o que que eu vendo na Arcana? Eu não vendo na Arcana que você vai dobrar o teu faturamento. O que a gente vende na Arcana é percepção de marca. Então, o nosso conteúdo vai fazer com que você tenha um perfil que é valorizado,
pelos seus clientes, vai fazer com que você quebre objeções, com que seu cliente chegue mais preparado, mais confiante no seu trabalho, com que ele chegue sem falar, ai, tá caro, ai, fulano faz mais barato, Uhum. não sei exatamente o que você faz, então, alinhar expectativas. É isso que a gente faz, esse é o resultado que eu gero. Então, não necessariamente está atrelado à quantidade de seguidor ou a, Curtida, né, visualização. curtida, visualização, até o próprio faturamento. O Uhum. faturamento vai ser uma consequência do que eu É. faço, mas eu não tô prometendo para ele, por exemplo, se eu fosse o social media de infoprodutor, provavelmente a minha promessa teria que estar mais relacionada à geração de leads. Uhum. Hoje a gente trabalha com profissionais da área da saúde, então o nosso trabalho é fazer com que você consiga aumentar o teu ticket médio através do valor percebido nas redes sociais. Sim. E uma coisa que eu percebo depois de tempo, a gente vai ficando meio calejado, né? A gente já vai na reunião, ou até no briefing, na proposta ali, quando a pessoa preenche às vezes, um formulário, quando você tá conversando com ela no WhatsApp, esse potencial cliente, a gente já identifica as red flags. Já sabe se um cliente vai ser problema ou não. E olha que eu já não, assim, eu não nego de atender as pessoas, mas eu já falo que, olha, eu acho que talvez esse não vai ser uma melhor parceria pra você nesse momento. Sim. Já neguei sim propostas, tipo, a gente não fala, né, obviamente, olha, não vou te atender por esse motivo, mas você precisa saber, tipo, olha, tem clientes que eu não atendo mais, tem nichos que eu particularmente não atendo mais, tem tipos de cliente que eu já identifico, às vezes, no formulário que não vai fazer sentido, e eu não faço proposta, assim, não dou sequência pra também não perder tempo, né, com o cliente, Sim. mas é importante você saber dizer não pros clientes que parecem ser problema. E às vezes no desespero, o desespero te faz aceitar qualquer cliente. E isso pode ser a maior burrada que você pode fazer pro teu negócio, porque daí você Sim. começa a aceitar qualquer coisa. A maior fase de clientes. Então, e é por isso, assim, de vários nãos que eu tive que dizer ao longo desse ano. Cancelar com clientes que não estavam Sim. batendo com o objetivo, ou com o estilo de trabalho. Enfim, é importante também, né? Então, a gente já não cancelei muitos clientes, mas em alguns momentos sim. E a gente já começa depois de um tempo a entender qual cliente que vai dar problema pra evitar já, Nossa, né. com certeza. E até falando em cliente e problema, teve até uma situação que aconteceu, onde eu falei já, a gente estava em negociação, ela falou que queria fechar comigo, mas ela não respondia. Aí ela tinha uma dúvida, eu respondia, Uhum. ela não respondia mais, respondia uma semana depois. Ah, Aí daqui a impossível pouco vinha, não trabalhar. respondia mais. Aí eu fui lá e fiz uma mensagem, mandei pra Uhum. ela, olha, fulana, eu acho que o ideal é a gente encerrar realmente nosso contato por aqui, porque se assim, se a gente não fechou E eu tá assim. os trabalho e já está assim, né? E Uhum, aí eu coloquei lá tudo, olha, nosso trabalho ele exige parceria, e tã-nã-nã, então não faz uhum. sentido você investir um dinheiro da sua empresa numa coisa que você não é a tua prioridade hoje. Sim. Você não tem tempo. Se você não tem tempo para me responder, se você não tem tempo para mandar material, para gravar vídeo, Uhum. então qual é o sentido de contratar a gente? Até porque é frustrante, né? É frustrante pro cliente que contrata, mas é mais frustrante pra gente também. É É, terrível você ter ali tarefas para fazer que você não consegue executar. Aí a gente se sente mal porque não tá entregando frustrada. resultado, não tá Uhum. conseguindo fazer as coisas pro cliente. E muitas vezes não é culpa nossa, realmente é culpa dessa pessoa, né, que tá, às vezes, não tem o nível de consciência ainda, ou achou que ia contratar um social media e pronto, né? É Resolver a aquela vida. função aquele É, ditado de largar, né? Não delegou, ele delargou. e Dá tem pra muita você na tua mão e acabou. e tem muita gente que chega achando que o social media é a última, tipo, o último milagre do negócio, que o Nossa, é social media vai verdade. resolver a vida. Eu já não dei sequência em projetos que os clientes chegaram: "Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou fazer um empréstimo, você é minha última saída, eu preciso vender, porque senão eu vou, sei lá, vou ficar sem casa para morar". Então, assim, eu não aceito Sim, esse tipo de cliente, porque eu não acho justo, porque o nosso trabalho não é um trabalho a curto prazo. Eu já falo: "Olha, em 1 mês é impossível te dar resultado". O nosso trabalho é no mínimo 3, 4 meses para começar a dar trabalho, né, dar resultado. Então, esses clientes que enxergam a gente como um milagre, eu não gosto de atender também, porque é muita expectativa sobre você, sobre o sim. teu trabalho, e é uma coisa que não depende só de você, porque se ele investe em tráfego, se ele faz os vídeos, se ele participa, se ele não É o participa, o nicho, atendimento, experiência do cliente. como ele atende porque assim, tem muita gente que fala: "Ai, não tá chegando lead", daí você vai ver o atendimento, a pessoa não atende, não responde os comentários, não responde Sim. mensagem. Então, realmente, social media não é milagreiro, não faz milagre em negócio nenhum, não vai salvar nenhum negócio. Desespero, acho que dos 2 lados, né, não Uhum, aceitar cliente desesperado e não fechar cliente por por desespero, que foi desespero. 2 pontos que você trouxe, Uhum. porque às vezes na hora, até parece que é uma Nossa, solução, tentador, né. né, às vezes por conta do dinheiro, do contrato, principalmente, assim, ó, final de mês, gente, eu tinha um mentor que ele falava que final de mês não era o momento de fechar contrato, Você porque fecha no você já desespero. tá, tipo, querendo bater a meta e tal, já tá naquela ânsia ali de fazer dar certo, né.
e aí você acaba não pensando direito. Só que às vezes você acaba colocando um cliente pra dentro que tá tão desalinhado, que ele vai te sugar tanta energia, que ele faz você ficar estagnado, você não consegue mais nem Você ter energia pra ir atrás de é, outros clientes, você perde a pra energia, né, de contratar, trabalhar. o teu tempo que você perde, ali, o estresse, né, tem Uhum. cliente que é cansativo, De nossa lidar, senhora. é. Tem pessoas que parece que elas sugam toda a nossa Parece que ela energia, acorda de assim. manhã e fala assim: "Nossa, hoje eu quero Meu infernizar a Deus. vida das pessoas que trabalham Não, comigo". tem gente que é muito difícil, assim. E aí, agora que a gente já falou de algumas Uhum. situações sobre os clientes, eu queria trazer alguns pontos sobre como lidar com Com esses esses clientes, clientes. porque às vezes o cliente também se mostra quem é depois que o contrato já tá fechado. É, e também tem Então, o uma que coisa, fazer? tem clientes que são difíceis, mas são difíceis para o bem, que são exigentes para o bem, que vão te É, fazer crescer. Então você tem que saber diferenciar um cliente sim. difícil bom de um cliente difícil ruim, que vai ser tóxico, né. Porque tem clientes que nos fazem crescer. Eu já tive vários clientes, assim, um pouco mais desafiadores, mas não por serem grosseiros ou ruins ou tóxicos, Sim. mas por serem realmente exigentes e talvez isso ia me fazer elevar meu nível, então também isso é uma coisa boa, né. Ah, sim, verdade. E aí também é importante, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também, mas a questão do nicho, né, às vezes você vai Uhum. identificando também, que não é o cliente que é ruim, às vezes o nicho é um pouco mais desafiador, talvez É. não valha a pena você fechar de novo com alguém desse Uhum. nicho, ou o contrário, é desafiador, mas gostou, talvez se especializar mais, né, Mas vai ser um porque aí diferencial. isso, exato, que aí também você vai entendendo o que que faz sentido para o seu negócio, que é só Uhum. tendo a vivência, não tem como a gente Sim. adivinhar, né, qual cliente vai ser melhor. Mas, por Uhum. exemplo, a gente tem um nicho, inclusive, em comum, né, que a gente não Não tem atende de ninguém. jeito nenhum. A gente vai deixar abaixo, É. mas é um nicho que, assim, já deu problema, e não deu problema só uma vez, e deu E não muito só comigo, deu problema. com você, com outras pessoas que a gente Sim, conhece. deu muito problema. Então a gente falou assim: "Ó, esse aqui não, nem por 10.000". Sim. Então é importante você saber, né, diferenciar, sim. Uhum. E aí agora como lidar com esse cliente? Então eu acho que o primeiro ponto é entender realmente, ok, é um cliente que tá me dando problema por quê? Porque eu sempre gosto de falar da questão da autorresponsabilidade, né, então a gente pensar sobre o que somos responsáveis. Às vezes o cliente tá problema porque ele criou uma expectativa Uhum. que não foi suprida e essa falsa expectativa foi criada porque você não fez um bom onboarding, por exemplo, É, né, você não você fez não um bom fez um bom alimento. alinhamento, exato. Então é importante você desde o início comunicar tudo para o teu cliente, como que funciona, os prazos, quem é a tua equipe, como que você trabalha, o que que é tua responsabilidade, o que é a responsabilidade dele, o que que ele pode esperar de você, o que não pode esperar de você, o que que ele pode fazer em alguma situação, por exemplo, ele vai precisar de um material extra, o que que ele faz? Ele te pede, você faz um orçamento à parte, isso está incluso, vai fazer um over delivery, você faz stories, não faz, né, responde Estabelecer os comentário, limites, né. exato, estabelecer limites, o que que realmente está incluso no teu trabalho. Porque daí quando você apresenta tudo isso no onboarding, você pode inclusive dar esse Uhum. material, eu gosto sempre de mandar, né, eu Eu faço uma também gosto. apresentação e Escrito, mando né. para o cliente, sim. E aí eu gosto até de lembrar, tipo: "Olha fulano, lembra que lá no onboarding eu te Uhum. expliquei isso?". E ter gravado, né, ter gravado Muito essas bom, reuniões. ter gravado. Importante. Gosto também. E aí você consegue ter respaldo ali, né, Uhum. até pra se posicionar, tipo: "Olha, lembra que eu te expliquei assim, 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 assado?". Aí o cliente vai estar falando assim: "Ah, mas pois é, mas eu te expliquei lá naquele momento É, que não funcionava dessa forma". Então acho que o primeiro passo é isso, é é. fazer um alinhamento inicial. Sim, e um contrato, né, acho que você comentou Contrato, com sim, certeza. não adianta você ter um onboard se você não faz o contrato, então, o contrato e assim, eu quando eu comecei peguei contrato de cursos que eu fiz, eu não recomendo, eu recomendo é um bom investimento, é um investimento que você faz geralmente uma vez só, e você encontra profissionais incríveis, que aí fazer um contrato com uma advogada especialista, né, tanto eu e a Jess fizemos, e isso o contrato ele é feito para não ser usado na verdade, mas ele te dá muita tipo, eu não realmente não tenho problemas, eu acho, porque eu fiz um bom contrato, eu seleciono bem meus clientes, e aí entra em outro ponto, que é como lidar com esses clientes, é justamente ter critérios de entrada desses clientes. Então, eu tenho já, a Jess também tem, né? Que clientes você aceita? Qual nicho você não aceita? Qual nicho você quer atender? Faturamento, quem é esse tipo de cliente? Colocar pelo menos uns 3 critérios que vão te fazer você aceitar ou não aquele cliente. Por exemplo, eu tenho um critério no meu formulário que é de investimento mensal. Por exemplo, eu coloco lá de 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, acima de 3.000. Se a pessoa coloca lá antes eu colocava até R$ 1.000. Se a pessoa coloca lá que o investimento dela mensal é até R$ 1.000, eu sei que ou realmente ela pode, às vezes, porque tem aqueles clientes que chegam já com a ideia de: "Ah, eu vou investir o menos possível", e estão Sim. dispostos a investir mais, tem que ter uma análise também do faturamento dessa empresa. Mas se a pessoa já chega achando que não vai investir tanto, tipo R$ 500, infelizmente já é uma desqualificação. Então, já começa esse critério ali na entrada, né, no formulário, na primeira conversa, na reunião com aquele cliente, para saber se ele vai ser bom ou não. Isso já elimina ali muitos clientes ruins, ter o contrato e esses limites, assim, funciona muito bem. Sim, com certeza. E até
Aqui um ponto que a gente tinha anotado para trazer, eu não falei lá no onboarding, mas que eu gosto de sempre definir, inclusive até os Uhum. horários, assim, horário de Sim. atendimento, né? Que horário, por onde, que canal que utiliza, reunião, quantas reuniões vai ter, tipo, Uhum. detalhes mínimos, assim, é importante você estabelecer isso desde o começo para conseguir se posicionar com esse cliente e ter esses limites claros para você, né? Sim. Depois, porque já fechei, beleza, porque ok, a gente pode qualificar às vezes muito bem o cliente de início Uhum. e depois ele pode se mostrar outra pessoa. Às vezes você Sim. fechou com uma pessoa, depois ele tem um sócio que é diferente, acontece Uhum. também. Também. Já aconteceu comigo de fechar com uma pessoa que era super legal e tal, e aí depois o sócio é que era uma Uhum. pessoa que não era participativa, que reclamava muito, pedia coisa, né, fora do contrato. Então, o que fazer nesses casos? É entender realmente o que que você está disposta a abrir mão e o que é inegociável para o teu negócio. E estabelecer limites claros, não ter medo de se posicionar. É. Sabendo que, é claro, quando a gente se posiciona, a gente corre o risco sim do cliente às De vezes não desagradar. gostar, cancelar e tudo mais. Mas se você não se posiciona, quando a gente não se posiciona, a gente deixa que o outro escolha o nosso lugar, né? É, Então o outro verdade. escolhe aquilo que é importante pra gente. Uhum. Então, ou você se posiciona, toma as rédeas da situação, ou o cliente vai tomar as rédeas da situação e você vai ficar ali sempre sentindo, né, que não é valorizada, que ele não Uhum. reconhece teu valor, que você faz demais, não consegue cobrar mais por isso. E uma das coisas, assim, que, cara, é assim, uma coisa que mudou muito a minha percepção de valor sobre mim mesma, principalmente, que é essa questão de quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu me sinto empresária, quanto mais eu ajo como tal, mais os clientes me valorizam. Sim. E parece um pouco contraditório, porque você Uhum. começa eu, por exemplo, muitas vezes já disse também vários sims, de medo de dizer não, não Uhum. podia perder Sim, cliente. "Ai, acontece. vou fazer, não queria, mas vou fazer porque Às Deus vezes eu até hoje, precisei". né, às vezes até hoje você fala assim: "Nossa, eu já aconteceu comigo, eu fiz aceitei fazer um negócio, depois eu falei: 'Nossa, não devia ter aceitado, É, deu sim. problema'". Mas já fiz várias vezes, assim, por medo, e aí o cliente não enxerga. Não. Ele não enxerga e se ele tiver dinheiro para pagar por um serviço, ele não vai pagar para você, ele vai É. contratar outra pessoa de fora para pagar mais. É, isso entra no over delivery, né. A gente Sim, gosta eu gosto de entregar over delivery, mas eu gosto também de falar que é um over delivery, sim, de eu deixar também. claro, tipo: "Olha, eu tô fazendo, mas ok, isso geralmente tem um custo, mas pra você eu estou fazendo como um presente", Uhum, pra ele saber, porque senão já aconteceu comigo também de eu começar a fazer algo pra ajudar o cliente e ele achar que é obrigação, e aí depois é muito difícil tirar aquilo. Então, por exemplo: "Ai, eu vou falar que eu vou fazer um post a mais pra você esse sim, mês", aí no outro mês ele quer também, e aí vai virando meio sim, que parece que é um acordo ali, ele não é difícil tirar isso depois. Então sim, tem que ter muito cuidado com o que você vai entregar a mais e precificar. Eu vejo muito no social media falando: "Ai, tem que cobrar por estratégia". E eu discordo um pouco, no começo até eu achava que sim. "Ai, tem que cobrar por estratégia, os posts são livres, até 30 posts por mês". Só que se o cliente tá pagando ali até 30 posts por mês, ele vai querer 30 posts por mês, independente se ele precisava ou não. E aí sim, tem perfis que não têm necessidade de ter 30 posts. Então eu gosto de já falar: "Olha", deixar muito claro no contrato, né, quantos posts são e tal, pra você evitar essas dores de cabeça aí depois no futuro. A gente tem que ser muito o combinado não sai caro, na verdade. sim. Então tudo que você combina, tudo que você conversa, é muito melhor e evita desgaste futuro, né. Ah, sim, eu também faço isso, eu ainda coloco uma média, então eu coloco o Uhum, mínimo, né, então, por exemplo, uhum. mínimo 12, máximo 15, por Isso, exemplo, no aham, mês. boa Eu também. coloco isso porque às vezes tem A alguma mais. coisinha extra ali, uma Uhum. data, um feriado, algo nesse sentido, né, mas Sim. também faço isso. E aí só para complementar o que eu estava falando sobre o se sentir empresária, que eu percebi que quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu falo sobre as coisas que eu acredito, as coisas que eu defendo, mais os clientes me enxergam como empresária. Então, esse ano, principalmente, assim, foi o ano que eu apareci mais, né, saí Uhum. do um pouco dos bastidores, até no passado eu ainda fazia captação presencial, então eu criava pouco conteúdo para mim, né, eu era bem focada, bem nos bastidores mesmo. E aí metade do ano passado pra cá eu comecei a aparecer um pouco mais, as pessoas começaram a me ver mais, Uhum. e aí todo mundo começou a me falar mais: "Nossa, agora eu tô vendo como você cresceu. Ai, que legal, né, você tá tendo uma empresa e tal. Nossa, acho você uma puta empresária". E eram coisas que eu não ouvia antes, mas é porque nem eu me sentia empresária, né, Sim. eu não me posicionava como tal, eu estava sempre naquela, tipo, autônoma, A né. Jessie, né. É, A tipo, Jessie social e media. a Jessie é autônoma, então, É. vivendo pelo pão de cada dia, né. Uhum. Então quando a gente se posiciona também os clientes começam a enxergar o que faz sentido, o que não faz. Eu tenho feito cada vez mais isso, mesmo com medo, porque às vezes a gente também tem medo, né, de Sim. tomar algumas decisões, mas eu tenho me posicionado levando em consideração aquilo que é negociável, de fato. Tipo, o que eu Uhum. quero para o meu negócio? Faz sentido isso aqui? Não, não faz. Então não vou fazer. Ponto. Sim. Gostou, gostou. Não gostou, paciência, sabe? Entender que se aquele cliente não fechar contigo, tá tudo bem. Você vai ter outras oportunidades de fechar outros clientes, né? E uma coisa que vale muito a gente falar aqui nesse episódio
é sobre a importância da gente cuidar do nosso negócio, né? Porque o social Uhum. media, ele tem a mania feia de cuidar do negócio dos outros, do negócio do cliente. Do É. próprio negócio ele não cuida. Então, se você não faz seu próprio marketing, não faz seu próprio conteúdo, não organiza seus processos, não tira tempo para fazer a tua gestão, não aparece, não se posiciona, não tem como as pessoas te enxergarem de maneira diferente, não tem como você chegar a mais pessoas. E aí, se você não chega a mais pessoas, tá sempre dependendo da indicação, tá sempre, né, ali nos bastidores, focado só naquela entrega no operacional, você vai estar sempre pela bola 8. Sempre no desespero, né? Nossa, sempre, sempre, sempre apagando incêndio, sempre com medo, né? Um cliente Uhum. sai, entra em desespero, fecha com qualquer um. Sim. Com medo de se posicionar, aceitando coisa que às vezes é inaceitável. Tem coisa que a gente aceita que é inaceitável. Eu já aceitei É. muitas dessas coisas. De 4, eu tinha ficado muito na mão de uma cliente. Uhum. Então, e isso tinha sido o maior erro do ano, assim. Sim. Por quê? Porque o meu faturamento quase inteiro dependia dela. E Uhum. aí, como que você toma decisões que você precisa tomar se você vai perder, tipo, todo o teu faturamento? Sim, aí eu entrei em desespero mesmo, né? Exato. E eram assim, eram situações inaceitáveis. Sim. Entendeu? Situações que me deixavam muito mal, assim, pessoalmente falando, que me levavam pra terapia, que me deixavam ansiosa, mas eu estava ali dependendo. E eu sei que não é só eu. Ano passado. Ano passado. Eu estou confusa ainda, eu não entendi ainda que o ano já Já virou. virou. 2025, eu também recebi uma mentorada com a mesma situação. Que ela falou que ela tinha um cliente e tal, até que era um cliente bom, não era um cliente ruim, nada, mas que ocupava praticamente quase todo o tempo dela e que representava mais de 50% do faturamento. Então, como que você toma decisões se você está na É. mão de uma única pessoa, Você né? vira meio que um CLT daquele funcionário, Sim, né? Porque você tá exato. totalmente dependente ali, né? Com certeza. E eu acho que uma coisa muito importante para lidar com esses clientes é você ter, que a gente já falou em outros episódios também, isso cabe para todo mundo, né? Ter um caixa, ter ali, ter essa Sim. organização, ter um caixa, porque você consegue tomar decisões. Eu consegui encerrar com um cliente ano passado porque eu tinha um caixa bem estruturado, eu não estava realmente no desespero. É o que você falou no outro episódio, né, acho que no último, falando de dinheiro, das finanças. Quando você tem dinheiro, você toma decisões com mais paz, tá? Mais tranquilidade. Então é importante também ter esse caixa, ter limites, ter processos também. Se você tem dificuldade em processos, assista o último episódio que foi sobre isso, porque você precisa ter ali processos. E isso entra prazos, prioridades, quantas vezes a pessoa vai fazer a alteração. Eu já tive cliente que vai uma vez, não gostei, daí muda, e vai de novo, e não sei o quê. Vira um retrabalho que você fica só em função de um detalhe que não vai fazer diferença nenhuma. E você fica só em função dali, você se desgasta. Então, ter limites até pra isso, assim, quantas vezes você vai poder fazer alteração? Porque daí o cliente passa a ser mais assertivo. Você começa a educar o cliente também, o cliente vai se educando, porque às vezes o cliente, por ser uma profissão muito nova, às vezes ele nunca trabalhou também com social media, ele não sabe como que é, ele foi trabalhar com uma social media que também era inexperiente, ele estava acostumado com uma coisa. Então, às vezes ele nem sabe como lidar, então cabe de você, o profissional ali, conduzir esse processo da melhor Sim. forma, né? Não, e conduzir isso desde o início, porque É, também depois é não difícil adianta mudar. você abrir mão de tudo que é importante para você no começo do contrato e depois querer corrigir. É muito mais Uhum, difícil, né? Você educar a cliente antiga. É mais fácil você demitir o cliente e achar um cliente novo que vai entender o teu processo do que você educar um cliente antigo. Então tenta ser firme desde o início, não tenha medo de desagradar. Eu acho que essa é uma frase que tem que assim, tatuar na testa, sabe? Não tenha medo de desagradar, porque você é dono de uma empresa. Então não tem como você empresa não tem coração. empresa não tem coração. Nossa, essa eu amo também. Empresa não tem coração. Sim. Não quer dizer que você não vai ser empática, não quer dizer que você não vai se importar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu me importo muito com o dinheiro das pessoas, com a Uhum. confiança das pessoas. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Eu sempre até falei para uma cliente esses dias que eu não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim esse meu jeito, porque eu acabo criando tanta relação com os clientes que eu pego eles meio que pra família, eu me apego Uhum. neles, sabe? Uhum. Então a gente cria uma relação de confiança. Às vezes tem reuniões que eu faço com os meus clientes que elas vêm às vezes desabafar alguma coisa que tá acontecendo na vida delas e tal. E eu gosto dessa proximidade, eu gostava muito da captação presencial por isso. Foi algo que eu tirei porque não fazia sentido dentro do escopo do trabalho. Mas eu gosto dessa proximidade com o cliente. Só que a gente não pode misturar as coisas, né? Uma coisa é você ser empática, você dar um colo ali pro cliente se ele precisar, às vezes tá passando uma situação muito Uhum. difícil no negócio, você entender. Eu geralmente acabo fazendo over delivery, se o negócio, por exemplo, foi um mês muito ruim agora e tal, precisa, sei lá, um vídeo a mais pro tráfego, Uhum. né, um design para alguma coisa, uma campanha nova. Eu também gosto, eu informo, claro, que é um presente, mas para o cliente entender que eu me importo sim com o negócio dele, Sim, só que existem casos e casos, né? Então a gente tem que sim. entender o que realmente vale a pena e o que não vale, o que não faz sentido.
e dizer alguns nãos, assim, a gente precisa sempre dizer alguns Não, nãos, é. porque isso vai com certeza nos levar mais O longe. não diz muito mais do que às vezes o sim, né, que você diz. Nossa, com certeza. E o que é legal de destacar é que tem muitas coisas que não fazem o social media crescer. Não é porque você é muito criativo, porque você viralizou um vídeo, porque você faz um design muito bom. Não é isso que vai fazer um social media crescer de verdade. E também uma coisa que eu gosto de destacar é que você não precisa ter uma agência para crescer como social media. Você pode sim ser social media até de uma empresa, ser um CLT, ou ser a sua marca pessoal. Eu fui por alguns anos, acho que deu 2 anos, somente a Lana, social media, e também você pode crescer e ter sucesso nisso, depende do que você quer para o teu negócio. Então, eu gostaria de destacar isso. Ser apenas criativo e não cumprir prazo não fazem de você um social media que vai crescer. Sim, as pessoas estão carentes do mínimo, né? A gente até Sim, falou no último episódio sobre que prazo de organização virou diferencial. sim. Então, é tão raro achar um profissional comprometido que as pessoas estão buscando por isso. Elas querem a maior dor, eu acho. Não sei você aí, né? Mas a gente recebe muito essa dor Eu recebo do, bastante eu já fechei com social media e tal, mas não entregava o post. Entregava o post no dia de Uhum. postar. Nossa, muito. Eu mandava pra alteração e tal, sei lá, não alterava. Escrever errado, gente. Nossa. Sabe, tem coisa assim que é básico, básico do básico. Ou a pessoa Então, que pega do chat GPT e copia, às vezes eu já vi, nossa, com as aspas do chat nossa, GPT, verdade. com, sabe, aquela coisa assim, se você quer, eu gero uma legenda também, e a pessoa colocou isso, e tipo, você viu claramente que foi um social media, porque existe uma Sim, arte, alguma coisa, ai não, gente, pelo amor de Deus. sim. Então, se atentar a isso, porque na verdade o que faz um social media crescer na carreira é realmente ter essa visão estratégica de negócio, É. é ter processo, é entender. Até às vezes eu defendo muito, né? Eu tenho a Arcana, é uma agência nichada. Eu acredito muito que o nicho ele possibilita escala. Então, no nicho da saúde é um nicho que a gente se encontrou, assim. Eu gosto muito de trabalhar. Acho que tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Eu falo que o nosso propósito é fazer com que profissionais da saúde transformem vidas. E assim a gente ajuda a Uhum, transformar mais vidas também, né? uhum, Então acho que casa muito, eu gosto muito mesmo disso. Mas às vezes você não quer nichar e tá tudo bem também. Mas pense com quais clientes você quer atender, quem são essas pessoas para além de faturamento, é, para além de homens e mulheres, né? Eu sempre digo, pense além de dados demográficos. Quais uhum, comportamentos essa pessoa precisa ter, quais coisas você tolera, quais coisas você não tolera, o que que é inegociável, como que vai funcionar ali todo o teu processo, enfim. No meu caso, por exemplo, o meu cliente ideal, ele precisa investir em tráfego. Então, quando eu desenho o meu cliente, ele já tem lá que ele investe pelo menos 10, 15 mil reais em tráfego pago, o cliente da Arcana hoje, porque senão não faz sentido para nossa entrega e ele nem vai ter também o valor ali para investir no nosso trabalho mensalmente, né? A gente sim. até brinca que social media, ele não é uma coisa obrigatória nas empresas, na Não, verdade, ele ele é é um um, luxo. é um artigo de luxo, né? Ele é uma Exatamente. coisa que faz diferença, mas que só tem que contratar realmente quem tem para investir. Não é você que Sim, tem que baixar o teu preço lá no chão, porque a pra pessoa caber. começou agora e já quer delegar, né, para o social media. Então, assim, é você reconhecer o quanto vale o teu trabalho e entender quem é o cliente que vai pagar por isso. Uhum. Também tem a questão da boa comunicação, entender, né, sobre o seu negócio, o que está incluso, o que não está, como que vai funcionar. Às vezes você entrega tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e o cliente nem percebe porque você entrega coisa demais. Também. Às vezes deixa de fazer o mínimo, né, que é o relatório, por exemplo, mensal, que é o mínimo no social media, mas tem muita gente que não Nossa, não faz. entrega, que não entrega o mínimo, ou que não faz nem reunião, nunca. Eu sou a Sim, favor, assim, fazer reuniões se for essenciais. Tem clientes que eu não, quase não faço reunião, só quando eles precisam. Acho que também não é essencial, mas tem coisas que são básicas do social media. O social media precisa saber analisar um conteúdo, ele precisa saber entregar um bom planejamento, uma boa estratégia. Tem social media que não, que é só um fazedor de post mesmo. Entrega ali os posts, não tem o mínimo de estratégia. não sabe E nem por que tá fazendo, né. exatamente, não tem eu vou fazer isso por quê? Como é aquele cliente, como aquele cliente se comunica, como são os concorrentes. Então, um bom social media hoje, para se destacar, ele precisa saber fazer uma boa estratégia, que é aquele projeto arquitetônico, né, do início do projeto. Uma coisa também que eu gosto bastante é ter a visão de negócio. Um social media, ele precisa entender o negócio do cliente. Eu acredito que você não precisa começar nichando. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum nicho que eu tinha afinidade. Depois de um tempo, eu fui entendendo quem eu gostava de trabalhar. Então, você pode trabalhar com vários nichos até entender o que você gosta. Mas se você tem uma aptidão, por exemplo, eu já vi social media exclusivo para lojas de roupa, porque tinha uma afinidade com moda. Então, você pode nichar. Você talvez não precisa ser logo no início, mas eu acho importante também depois de um tempo. E ter essa visão de negócio. Assim, você não precisa ser
formada, por exemplo, em administração, que é o meu caso. Mas você precisa conhecer de um negócio digital, por exemplo, você vai trabalhar com infoprodutor, você precisa saber como que é um lançamento. Você vai trabalhar com negócio físico, você precisa saber como que é os serviços, conhecer o mínimo daquele negócio do cliente, porque senão você vai saber como é a rotina, o que propor. No teu caso, que é profissional da saúde, que tem muitas regras, né, do que pode e do que não pode fazer. Imagina se eu vou lá e faço uma coisa que eu não sei, porque eu acho Sim. bonito e pronto, vou lá e faço depois o meu cliente tem algum problema. Então, o social media ele precisa olhar para além do negócio. Não que ele vai fazer a mais, mas ele precisa ter uma visão mais estratégica Sim, do com negócio certeza. de vendas, de comercial, para que ele possa orientar também. E acho que também tem uma outra questão que para um social media se destacar, ele é muito mais do que um fazedor de post, porque fazedor de post pode ser substituído facilmente por um chat Sim. GPT. Então, o mercado ele tá mais exigente, e é o que a gente vai falar depois, mas você tem mais alguma coisa a complementar sobre o que faz um social media crescer? Ah, eu queria complementar sobre a direção criativa, assim. O que que você realmente gosta no conteúdo, o que que você não faz? Por exemplo, Hum. eu me recuso, assim, sério, eu me recuso a fazer aqueles posts, eu já dei um nome pra eles, que é nota de falecimento. Que é Sim. aqueles posts institucional, de tipo, ai, feliz dia das mães, feliz dia dos pais. Me recuso, tá? Já teve clientes que pediram, eu falei assim, ó, isso aqui, vou ter vergonha de dizer que eu fiz isso aqui. Então, eu tenho algumas coisas muito claras, de que tipo de conteúdo a gente faz, que tipo de arte a gente faz, que tipo Uhum. de narrativa a gente entrega, porque precisa ter a essência do que é Arcana, do que a gente Uhum. acredita, da nossa forma de comunicar. Até porque é isso que vai diferenciar, por exemplo, a Arcana da Elara, né? A Uhum. Arcana de qualquer outra agência. Porque são as formas como a gente cria o conteúdo, né? É isso que se torna o nosso diferencial. Então eu nem fico muito preocupada com a questão de concorrentes, por exemplo, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, cada um vai Sim. se identificar com a forma como a gente trabalha. Tem Uhum. pessoas que vão preferir muito mais estarem lá com a Elara do que estar com a Arcana, por exemplo. Pela própria forma de comunicação, o processo, que apesar de serem trabalhos similares, são processos A diferentes. bagagem, É, né. sim, a Ah. bagagem, a experiência, as CEOs, né? Nós Uhum. somos pessoas Diferente, né. totalmente diferentes, né? Sim. As pessoas comentam, a gente gosta, acha legal, que as pessoas comentam que nós conseguimos trazer a nossa essência, né? Até pro No mapa, evento, né. sim, que ficou muito diferente uma da outra, né? Uhum. Mas que a gente mostra realmente quem a gente é e se complementa. E é isso, na Sim. vida real é assim, nós somos muito diferentes na forma de comportamento mesmo, comportamento e comunicação. Então, a gente precisa entender o que que você está disposto a fazer e o que que você não faz de jeito nenhum, porque isso também vai te ajudar a entender tanto o nicho, quanto às vezes a pessoa, a alinhar essa expectativa, entender o que a pessoa está buscando, porque às vezes a pessoa vem, ela é rígida. Eu já tive cliente, por exemplo, que gostava daquelas artes super padronizadas, sabe, tipo tem aqueles banco de imagem, Ah, tem Flippic, essas fotos, coisas né. assim, Aham. sabe, com fotos de banco de imagem, e aquela coisa muito assim, muita cor, muito elemento, muita fonte, muito Uhum. tudo, e que são coisas que eu não faço, eu não acredito que funciona, acho que já funcionou lá no começo, 2020, 2020. mas não funciona mais, não acredito, não representa a nossa comunicação. Então se eu vejo que o cliente já chega com essa rigidez e tipo assim: "Ó, eu faço isso aqui, eu gosto disso aqui, eu não vou mudar", então não faz sentido É. fechar com esse cliente. Eu acho que é Uhum. importante você ter essa direção criativa. Como a tua empresa se comunica, como você cria conteúdo, que tipo de histórias você conta no teu conteúdo, o que que é importante. Por exemplo, eu trabalho com a área da saúde, a gente trabalha com a história de várias pessoas, né? Com o medo das pessoas, com a expectativa das pessoas, com a esperança das pessoas, muitas vezes, de, né, renovar o sorriso e de ter um momento com a família. Então, as nossas histórias, elas têm que trazer muito sentimento. Uhum. Eu não posso ter um social media frio na minha equipe. Eu não Sim. posso ter uma pessoa que é muito racional, né, Uhum. para escrever os meus conteúdos. Eu preciso ter pessoas que trabalhem comigo, e aí, ó, o direcionamento criativo define até para quem você vai delegar. Eu Uhum. preciso ter pessoas que trabalhem comigo que sejam muito emocionais. Sim. Porque tem que ser pessoas que gostam muito de ler, que sabem escrever com emoção, porque nem o cliente sabe passar aquela emoção, é você que tem que Sim. colocar na hora de escrever ali o teu conteúdo, né? Principalmente quando a gente trabalha sozinho, que a gente faz um pouco de tudo, né? Uhum, exatamente. E uma coisa interessante também que eu lembrei agora é que o social media é muita distorção do que é o social media, o que ele faz. E tem muita gente que confunde, social media não é designer, não pode oferecer vídeo, não faz captação. E eu acho que tudo depende do que você está disposto a fazer. Sim. Tem pessoas que começam na parte do social media com uma bagagem, com conhecimento em design muito bom. Por que não oferecer isso? Mas não que você precise, tá? Eu tenho para algumas empresas hoje que eu ofereço também meu serviço que eu não faço nada de design nem de edição de vídeos, eu só faço a parte de planejamento e copy. E aí, essa empresa tem um designer, um editor de vídeos. Então, depende. Eu acho que realmente não dá pra confundir. Social media não é designer, não é editor de vídeos, mas você pode oferecer esses serviços, caso faça sentido. Mas o social media precisa, sim, saber fazer uma boa estratégia de conteúdo, precisa saber traduzir isso para o conteúdo, criar ali
uma linha editorial, criar os Sim. formatos, criar a copy mesmo, saber títulos, formatos que funcionam, saber analisar isso é muito Estar atento ao importante. mercado, né, às É, as tendências, tendências e tudo entender mais. quais tendências faz sentido para o teu cliente Que vai também, em não tudo, ficar né? adaptando tudo, porque É. tem certos tipos de conteúdo que, meu Deus, ele Que dá não faz. vergonha, Nossa, né? assim, aqueles conteúdos, tipo assim, ai, falando mal do cliente. Eu falei, gente, eu Sim, nunca iria, por exemplo, numa dentista que tá falando mal do cliente, ali, do paciente. Então, sim. tem que ter esse filtro, né? O social media, ele é ali o especialista naquela coisa. Então, às vezes o cliente chega, eu sou muito a favor de testar, mas se eu vejo que acontece que não tem nada a ver, eu falo, não, acho melhor não. Então, você precisa se posicionar como tal, mas também estar aberto ali a conversar com o cliente e saber o que você vai oferecer que faz sentido com a tua entrega também. Então, não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula pronta, um A mais B que dá tanto. Não, é você que vai montando isso, Sim, mas é importante entendendo que entender faz isso. sentido, né, para o É. teu negócio. Mas e sobre a IA, Alana? O que que você Uhum. acha? Você acha que o social media vai perder espaço para inteligência artificial? Depende, como eu falei antes, o social media quer o fazedor de post, vai, porque hoje eu posso lá pedir pro ChatGPT, ele faz post, ele faz estratégia, você pede qualquer coisa, ele faz, pode não ser bom, mas ele faz. Então eu acho que o social media que faz só o fazedor de post, até tem IA fazendo design, AI editando. Então essa parte operacional, se é só um social media operacional, pode sim perder espaço. Mas as empresas, eu vejo que os clientes estão cada vez chegando mais exigentes, porque já tiveram experiências ruins, já sabem o que Sim, o nível querem. de consciência tá muito Tá maior, muito né? maior do que há 2, 3 anos Sim, atrás. Então eu acho que o fazedor de post ele vai sim acabar aquele porque o ChatGPT ele faz basicamente tudo, mas a essência, saber captar a essência do cliente, saber fazer uma boa estratégia, saber analisar, tem coisas que a IA não substitui, então essa parte humana mesmo vai continuar. E eu acho que quem tem essa visão, essa inteligência emocional, que sabe ler comportamento humano, que sabe conversar com o cliente, que tem uma visão mais de marketing mesmo, eu acho que isso vai continuar crescendo, a demanda vai aumentando, porque hoje tudo é muito digital, o setor de educação está tudo muito crescendo, então acho que tem muito espaço para bons profissionais e eu acho que a IA não vai roubar o lugar desses bons profissionais, não. é isso aí, eu concordo com você. Eu acho que só perde espaço quem não sabe utilizar a IA ao seu favor, É, quem né? não se Então, adapta, né? a gente utiliza várias ferramentas de IA no nosso negócio, inclusive o ChatGPT utiliza Uhum, muito, né? A gente sim, sempre comenta, meu Deus, como é que fizemos TCC sem sem chat, ChatGPT? Porque sim, hoje tem algumas tarefas que o nosso cérebro vai ficando preguiçoso, né? sim, E aí é também. muito mais fácil, a gente já abre, já pesquisa, já Otimiza, né? pergunta, otimiza muito o nosso tempo, mas é importante você não esquecer de continuar se especializando, continuar estudando, buscar novos conhecimentos. Então, surgiu uma IA que já faz essa parte operacional, ótimo. Então, agora é o momento de você utilizar ela para otimizar o teu tempo e fazer isso que é mais operacional e utilizar o teu tempo para se especializar, para ter mais conhecimento, para ser mais Uhum, estratégica, aprender a analisar números, tá? Inclusive no meu planejamento desse ano, trazer um treinamento para minha equipe sobre dados, relatório, porque eu acho que independente de qual função você exerce, você precisa entender os números, pelo sim. menos minimamente, né? E nós que somos social media é Nossa, indispensável. tem que saber muito. Então você precisa parar e olhar o que está acontecendo com os perfis, quais são as tendências de mercado, como você falou, questão de comportamento de consumidor, né? Uhum, A gente tá vindo muito numa era agora do consumo por experiência, né? Então as pessoas não estão comprando mais produto e serviço, elas estão comprando muita experiência do cliente. Então o que que você está fazendo no teu negócio para gerar a experiência do cliente? O que que você pode propor para os seus clientes para gerar a melhor experiência nos clientes deles e, consequentemente, ter mais resultado? Então, realmente, esse lado humano, estratégico e que entende que estamos falando de pessoas, né? E vendendo para pessoas, que uhum, pessoas têm sentimentos. Então, não ficar só na mão da IA também, não. sim, Nossa, porque tem cada conteúdo assim, ó. Tem expert grande, grande, com sim. dinheiro e equipe, que a gente fica revoltada quando vê alguns Os conteúdos, porque Reels, assim. sim, ChatGPT do início ao fim, né? Meu Deus, Sem né? tirar nem pôr. Sim, a gente que trabalha com isso, a gente conhece a É. estrutura. Eu fui numa formatura. E aí eu ouvi a homenagem. Uhum. Quando começaram a ler a homenagem, eu olhei pra Sônia e falei assim: Oi, é ChatGPT ChatGPT? trabalhou. Então, eu acho que com o tempo, a nossa profissão ela vai mudando, assim como todas as Uhum. profissões, né? A gente vai alterando os nossos pontos de que a gente vai gastar mais energia, o que que a gente tem que focar mais. Mas eu acho que ela não vai desaparecer, pelo contrário, eu acredito que é uma profissão que tem muito a crescer ainda. Sim, muito Mas são os recente. bons profissionais que vão se destacar, né? É. Os profissionais que não estão se capacitando, que não estão olhando para o negócio. Independente se você tem agência, se você trabalha sozinha, se você não tem processo, se você não organiza teus prazos, se não cumpre prazo. Nossa, eu tenho inclusive uma pessoa assim que eu gosto muito da pessoa em si. O trabalho dela é excepcional, mas eu não contrato ela porque ela não entrega prazo.
É muito Então, assim, eu difícil. já tentei, sabe, várias vezes fechar negócio com ela, porque o trabalho dela é incrível, mas é uma pessoa que não cumpre prazo, com cliente já É. indiquei, não dá bom, sabe. Então, assim, eu vejo que é uma pessoa que tem muito potencial, mas que perde e acaba perdendo oportunidades, porque realmente não é comprometida com a entrega, né. É. E isso é muito complicado, assim, então É. tente olhar mais para o teu negócio, cuidar mais daquilo que você está construindo, do que você quer realmente para você, porque os bons profissionais, eu acho que eles não vão ser extinguidos pela IA, né, pelo Não. contrário, eles vão utilizar a IA para potencializar, né, tudo aquilo que eles já É. fazem. Eu até já preferi contratar pessoas talvez mais iniciantes, mas que eram muito comprometidas, Sim, do que verdade. pegar uma pessoa super experiente, mas que não tem o básico de cumprir prazos e tal, porque realmente é muito desgastante essa questão do prazo. E geralmente quando a gente contrata, às vezes o cliente ele não vai ter contato direto com aquela pessoa que a gente contratou, vai ser com a gente e tudo mais. Sim. Então, a responsabilidade maior cai ainda para nós, então tem que ter muito cuidado em quem a gente vai contratar. Mas é isso, social media, como, assim, ter essa visão da empresária desde o início, como você se posiciona, é o que vai fazer você crescer independente de IA ou não, independente se mudar o serviço ou não, isso vai se manter e a tua empresa só vai se adaptando, mas isso faz muita diferença. E se você é uma social media que tá aqui nos escutando e quer ter uma mentalidade empresária, parar de se posicionar como freelancer, como fazedora de posts, e sim como uma empresária mesmo, aqui é o primeiro passo. Então, faz uma maratona aí dos nossos episódios. Esse episódio foi bem prático, a gente trouxe mais um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente viveu. A gente tem muito assunto, porque nosso mastermind nasceu do WhatsApp, nasceu dos problemas que a gente enfrentou como social media. Então, a gente tem muito a compartilhar. Se você quer saber algum assunto específico sobre social media, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar saber. E lembra, né, de se inscrever no canal para você receber as notificações. Curte se você gostou, para que a gente saiba, comenta, compartilha com uma amiga social media que às vezes está entrando ou que está na profissão, que está enfrentando algumas dificuldades. Se você preferir escutar também, a gente está no Spotify, o mesmo nome. E siga nós no Instagram, a gente está sempre compartilhando nossa rotina, nossos bastidores. E agradeço por você ter nos acompanhado até aqui. A gente se vê daqui 15 dias, na terça-feira, ao meio-dia. Foi um prazer compartilhar com você um pouquinho sobre a nossa visão de mundo e de negócio. A gente até ficou um pouquinho a mais, estendeu um pouquinho a mais esse episódio, mas nós ficaríamos aqui mais umas 3 horas contando história. Muita história, muita Que tem história. muita coisa que já aconteceu nessa vida, mas é muito gostoso fazer aquilo que a gente acredita. E aqui estão alguns pontos do que a gente acha que realmente é essencial para que você tenha uma carreira próspera, que te traga resultado e que te traga lucro, mas que ainda assim você tenha uma rotina leve, atenda aqueles clientes que fazem sentido, que valorizam o teu trabalho. Até o próximo episódio, a gente espera que você tenha gostado. E se ficou com mais alguma dúvida, algum assunto que você gostaria de trazer, como eu disse a Lana, comenta aqui, traz pra gente que a gente vai adorar falar sobre esse assunto, Uhum. que tá aí permeando realmente a nossa rotina todos os dias. Sim, espero que você tenha gostado. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.